Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Pedro se dirigiu ao povo dizendo: O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos antepassados glorificou o seu servo Jesus. Vós o entregastes e o rejeitastes diante de Pilatos, que estava decidido a soltá-lo. Vós rejeitastes o santo e o justo e pedistes a libertação para um assassino. Vós matastes o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos, e disso nós somos testemunhas. E agora, meus irmãos, eu sei que vós agistes por ignorância, assim como vossos chefes. Deus, porém, cumpriu desse modo o que havia dito pela boca de todos os profetas, que o seu Cristo haveria de sofrer. Arrependei-vos, portanto, e convertei-vos, para que vossos pecados sejam perdoados. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo Responsorial 4. Sobre nós fazei brilhar o esplendor de vossa face. Sobre nós fazei brilhar o esplendor de vossa face. Quando eu chamo, respondei-me, ó meu Deus, minha justiça. Vós que soubestes aliviar-me nos momentos de aflição, atendei-me por piedade e escutai minha oração. Sobre nós fazei brilhar o esplendor de vossa face. Compreendei que nosso Deus faz maravilhas por seu servo, e que o Senhor me ouvirá quando lhe faço a minha prece. Sobre nós fazei brilhar o esplendor de vossa face. Muitos há que se perguntam: quem nos dá felicidade? Sobre nós fazei brilhar o esplendor de vossa face. Sobre nós fazei brilhar o esplendor de vossa face. Eu tranquilo vou deitar-me, e na paz logo adormeço, pois só vós, ó Senhor Deus, dais segurança à minha vida. Sobre nós fazei brilhar o esplendor de vossa face. Sobre nós fazei brilhar o esplendor de vossa face. Leitura da primeira carta de São João. Meus filhinhos, escrevo isto para que não pequeis. No entanto, se alguém pecar, temos junto do Pai um defensor, Jesus Cristo, o justo. Ele é a vítima de expiação pelos nossos pecados, e não só pelos nossos, mas também pelos pecados do mundo inteiro. Para saber que o conhecemos, vejamos se guardamos os seus mandamentos. Quem diz, eu conheço a Deus, mas não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Naquele, porém, que guarda a sua palavra, o amor de Deus é plenamente realizado. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os 2 discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: A paz esteja convosco. Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: Por que estáis preocupados e por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem corpo nem ossos, como estáis vendo que eu tenho. E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: Tendes aqui alguma coisa para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: São estas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras e lhes disse: Assim está escrito, o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia. E no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém.
Vós sereis testemunhas de tudo isso. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estamos celebrando esse terceiro domingo da Páscoa, o tempo pascal que vai se adiantando. É a alegria pascal, a alegria de que o Senhor ressuscitou e está no meio de nós. O evangelho de hoje foi tirado do evangelho de São Lucas e logo no seu início nos traz a continuação do texto dos discípulos de Emaús. Os discípulos reconhecem o Senhor, voltam para Jerusalém para contar aos outros como tinham se encontrado com o Senhor e como tinham reconhecido Jesus ao partir do pão, e voltaram para Jerusalém. É em Jerusalém que a comunidade está reunida, é em Jerusalém que os apóstolos estavam. Eles tinham se afastado da comunidade. A comunidade é fundamental na vida de fé e na vida cristã. Estão ainda falando, o próprio Jesus se coloca no meio deles. E o primeiro dom que o ressuscitado dá aos seus é o dom da paz. A paz esteja convosco. E os discípulos ficam assustados, pensam estar vendo um fantasma. E Jesus precisa agora mostrar que ele não é um fantasma, que é ele mesmo. Mostra as mãos, mostra os pés para os discípulos. Quer dizer, é ele mesmo que foi crucificado e agora está ressuscitado, está vivo. Esse elemento parece um elemento marginal, mas não é não. O texto bíblico quer dizer para nós que a fé na ressurreição não se fundamenta sobre uma ideia, não se fundamenta sobre um fantasma. A fé na ressurreição se fundamenta sobre um fato real. O ressuscitado apareceu para os discípulos. Os discípulos puderam constatar que era ele mesmo que viveu com os discípulos, ele mesmo que foi crucificado, ele mesmo que está ressuscitado, que está vivo. Aí se fundamenta a fé na ressurreição. A fé na ressurreição não é uma ideia. A fé na ressurreição não é simplesmente uma experiência mística que os apóstolos tiveram. Não. A fé na ressurreição se fundamenta sobre um fato concreto. O ressuscitado apareceu para os discípulos. Eles constataram que era ele mesmo, que era o Senhor mesmo que tinha sido crucificado e que agora está ressuscitado, que está vivo. Viram suas mãos e seus pés, e agora não podiam acreditar porque estavam muito alegres e surpresos. É a alegria pela presença do Senhor, alegria porque o ressuscitado está no meio de nós. Ao pedir algo para comer, Jesus quer dizer que é Ele mesmo. O Senhor ressuscitado tem uma existência real. Ele não pertence mais ao nosso mundo, ele pertence ao mundo escatológico, o mundo de Deus. Ele se faz ver, ele aparece, mas é uma existência real. Há uma continuidade entre o Jesus que conviveu com os discípulos, entre aquele que foi crucificado e aquele que foi ressuscitado. Há uma continuidade na descontinuidade, é ele mesmo. Depois disse-lhes: São estas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras. E lhes disse: Assim está escrito: O Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso. No primeiro momento, é a compreensão das Sagradas Escrituras. Jesus mostra que era preciso que se cumprisse nele a lei de Moisés, quer dizer a Torá, os profetas, os salmos, que a Escritura se cumprisse nele. É impossível entender Jesus sem o Antigo Testamento, sem as Escrituras. Jesus é o fruto maduro do Antigo Testamento. E Jesus mostra que o Antigo Testamento previa a sua morte, a sua ressurreição. E Jesus abre a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras, entrar no mistério das Escrituras. Como é importante entrar no mistério das Escrituras, como é importante entender a Palavra de Deus, como é importante entrarmos na dinâmica da Palavra de Deus. A Palavra de Deus vai formando o nosso coração, ela vai formando verdadeiramente o coração do homem e da mulher. Ela vai nos tornando livres e operantes. E Jesus mostra agora que ele tinha previsto a sua morte e a sua ressurreição. E disse-lhes: Assim está escrito: O Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia.
e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Quer dizer, ele tinha predito a sua morte e a sua ressurreição, e no seu nome serão anunciados a conversão. Conversão é mudança. Mudança de rota na vida, é a mudança de rota na existência. É deixarmos a existência que temos, deixarmos a rota que estamos trilhando e começar a assumir uma rota segundo o projeto salvífico de Deus, segundo o plano de Deus. A conversão implica não viver somente humanamente, mas vivendo uma existência assumindo o projeto salvífico de Deus e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Quer dizer, é a salvação de Deus, é a conversão, o perdão dos pecados que é anunciada a todas as nações, quer dizer, a todos os povos. Todos são destinatários da salvação de Deus. A salvação de Deus é para todos. Jesus Cristo veio para salvar a todos. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Os apóstolos são testemunhas disso, são testemunhas de Jesus Cristo, são testemunhas de sua morte e ressurreição. E nós hoje continuamos a missão dos apóstolos. A missão dos apóstolos é a missão nossa hoje, é a missão da igreja, é a missão minha, é a missão sua, é a missão nossa. Que possamos viver a alegria do ressuscitado, vivamos da certeza de que o Senhor está vivo, presente no meio de nós. Busquemos encontrar os sinais da sua presença, busquemos viver da sua presença, busquemos ser testemunhas do ressuscitado hoje.